Olá, meu nome é Júlio César Veloso, eu sou historiador, professor do Mackenzie e da FADISP. Quem não assistiu ainda, certamente já ouviu falar do Oppenheimer, o filme que está bombando. É um filme que, inclusive, está tendo um feito bastante impressionante, que é garantir um espaço grande para si, mesmo estando concorrendo com o fenômeno Barbie, né? E eu queria conversar com vocês um pouco sobre as razões, né, que garantiram, que deram ao filme esse lugar, essa grande repercussão. Eu não sei exatamente qual a bilheteria nesse momento do filme, mas eu tive a minha própria experiência ao tentar comprar o meu ingresso. Então, entrava nas salas de cinema preferidas e quase sempre estava cheio. E vi também nas redes sociais a grande repercussão do filme. Eu acho interessante pensar em por que o filme, né, conseguiu todo esse espaço, toda essa repercussão. Tem umas explicações que são óbvias, né? Elas compõem a explicação da questão. O prestígio do diretor, o prestígio do ator principal, o elenco estrelado que foi mobilizado para poder fazer o filme. Mas eu fiquei com uma desconfiança, fiquei pensando que pode ter uma razão assim não muito aparente, pelo menos para mim à primeira vista, eu tive que pensar um pouco no assunto para poder chegar a ela, para que o filme fizesse tanto sucesso. A minha impressão é de que o filme toca uma questão que está na cabeça de muita gente no mundo todo, que é o papel da ciência e da técnica. O papel da ciência e da técnica na história da humanidade, né? Porque nós estamos falando de um filme que trata de um episódio histórico. E a gente está vivendo hoje um momento, todo mundo aqui já parou para pensar, uns mais, outros menos, nas gigantescas consequências que novas tecnologias, né, que estão aí surgindo, se desenvolvendo, se combinando, porque às vezes você tem uma técnica X e uma técnica Y, cada uma faz uma coisa, mas às vezes é a combinação das duas que provoca uma mudança capital, né? Então está todo mundo pensando em internet das coisas, inteligência artificial. Outro dia eu vi uma palestra sobre as preocupações sobre a inteligência artificial no campo militar, que estão ligadas à questão nuclear. Porque cada vez mais essas tecnologias elas vão ganhando níveis de autonomia. E essa autonomia é em relação a quem? É em relação a nós, certo? É em relação à humanidade. Inclusive a gente tem aí na história do cinema um grande filme, né, do Stanley Kubrick, que é o 2001 Odisseia no Espaço, cujo tema é exatamente esse. Então, quem já assistiu o Oppenheimer pode se botar aí na lista, e quem não viu, né? O 2001 pode botar na lista aí de filmes para ver. O 2001, porque além de ser uma obra muito importante da história do cinema, né, e da carreira desse grande cineasta que foi o Kubrick, é um filme que ajuda a gente a pensar esse mundo de forma muito interessante, porque trata lá de uma máquina que ganha autonomia e ataca, né, os seres humanos de forma direta. Mas esses debates todos, que não envolvem só os perigos, vamos dizer assim, ligados à questão militar, né, envolve, por exemplo, o futuro do trabalho, envolve, por exemplo, questões sobre a nossa autonomia. Então, existe uma série de discussões sobre quanto que essas novas tecnologias estão intervindo na nossa autonomia de decidir as coisas. Enfim, então nós estamos vivendo um momento no qual o debate sobre o papel da ciência e o quanto o avanço, mais da técnica do que da ciência, né? O avanço técnico pode nos ameaçar. Eu acho que isso criou uma espécie de solo fértil para o filme. E, na minha visão, o filme discute isso de forma muito competente. Eu achei o filme muito bom, de todos os pontos de vista, achei o filme artisticamente bem montado, tem lá um defeito ou outro, por exemplo, quem já viu... pode dizer se eu tenho razão ou não, quem não viu ainda, preste atenção nisso. Eu achei o personagem do Einstein meio mal desenhado, um personagem assim um pouco, perto dos outros, um personagem um pouco bobo, assim, parece mais um personagem de infantil do que um personagem mesmo de um filme com aquele peso, né? Mas um defeito menor num filme de muita qualidade. E uma das qualidades do filme está no fato dele ter colocado esse debate, me parece ser uma das questões nodais do filme, de forma muito inteligente e muito competente, né? Então, por exemplo, né, o filme, vocês sabem, ele conta a história da construção das duas bombas nucleares que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, né, no ano de 1945. Portanto, é um filme que trata da Segunda Guerra Mundial. Aliás, está aí uma outra razão pela qual o filme que pode ajudar a explicar o sucesso do filme. Segunda Guerra Mundial é um dos temas prediletos, né, de quem gosta de história, se interessa por história. Mas é um filme que trata, na verdade, da Segunda Guerra Mundial. E a grande tensão que o filme organiza ali na sua narrativa é
quem é que vai fazer a bomba primeiro, porque existe uma concorrência, 3 atores ali concorrendo, né, para poder produzir a bomba nuclear, que são os Estados Unidos, que é quem vai conseguir, a Alemanha, que tenta fazer a bomba, e a União Soviética, que eles não sabem exatamente o que está acontecendo, mas, obviamente, a União Soviética quer construir a sua bomba, né? Então, essa é a tensão que organiza toda a narrativa do filme, uma tensão histórica que realmente existiu, né? E o filme conta a história, o núcleo do filme é contar a história desse personagem, desse grande cientista, esse grande físico, que, na verdade, cumpre o papel, ele em si, ele é um grande cientista, mas o que ele faz de fundamental nesse projeto, que é o Projeto Manhattan, é organizar o time que vai fazer a bomba. Então a bomba é uma espécie de construção coletiva horrível, uma construção coletiva terrível, uma construção coletiva satânica. Porque, em geral, quando a gente fala construção coletiva, parece sempre uma coisa boa, né? Isso aqui foi uma construção coletiva e tal. Uma construção coletiva terrível, mas foi uma construção coletiva. O filme também mostra isso de forma bastante interessante, né? Então, quem viu o filme sabe do que eu estou falando, quem não viu vai ver, né, que eles vão para um lugar no deserto dos Estados Unidos, que é um lugar escolhido por ele de forma um pouco idiosincrática, porque ele passou a infância lá, ele tem terra lá e tudo isso, mas, na verdade, a escolha também tem a ver com segredo, com manter o segredo. Aliás, manter segredos é uma outra coisa importante da narrativa do filme, da história que é contada, mas também tem a ver com uma espécie de alienação do mundo. Porque, veja, aqueles cientistas que ficam ali praticamente presos num lugar determinado, todos juntos tentando construir as bombas nucleares, esses cientistas percebem, eles sabem, de alguma maneira, das consequências do que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão construindo uma arma de destruição em massa. Aliás, isso é dito literalmente no filme por um deles. Então, eles têm a consciência de que estão produzindo um artefato terrível, né? No entanto, eles se consolam, né, ou vamos dizer assim, constroem para eles mesmos a justificativa, baseados no fato de que a Segunda Guerra Mundial é, na verdade, uma grande luta civilizacional, e foi mesmo, né? Ela não é uma guerra comum. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra incomum, porque é uma guerra que mobiliza os aliados contra o horror absoluto do nazismo. Então, baseados nisso, né, ou seja, nós estamos lutando contra o horror mais absoluto que já se organizou em qualquer tempo, né, que eles vão construir para eles mesmos isso. Mas eles estão ali o tempo todo em dilema. Então, o dilema aparece mais para uns personagens, menos para outros, mas o dilema se apresenta. E esse dilema, ou seja, o dilema de eles estarem ali reunidos, concentrados, gastando um tempo enorme da vida deles e tudo, para construir um artefato de destruição em massa, esse dilema é resolvido no filme. E é resolvido em favor de façamos o artefato de destruição em massa. Então, essa é uma questão interessante para a gente pensar. Então, claro, você tem o governo, quem joga a bomba não são eles, quem joga a bomba é o governo. Aliás, isso é dito para o Oppenheim pelo presidente Truman dos Estados Unidos. Nós jogamos. Você não tem importância nenhuma. Nós, políticos, é que temos. Nós que decidimos jogar a bomba. Apesar disso, né, eles, na verdade, eles têm todos os elementos para tomar a decisão, e a narrativa mostra isso de forma muito clara, né? E também aparece no filme, e é um dado histórico, é um fato histórico importante, o fato de que a bomba foi jogada quando a guerra já tinha acabado. A Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, essa é a verdade, né? Então, claro que tem um debate sobre isso entre os historiadores e tudo isso. Os Estados Unidos, né, justificam o uso de 2 bombas nucleares contra o Japão, dizendo que a guerra não tinha acabado ainda. Então, a justificativa para o uso das bombas, né, a Segunda Guerra Mundial precisa terminar, ela não terminou, e o Japão não vai se render. O Japão não vai se render. Como o Japão não vai se render, nós vamos ter que invadir o Japão, e uma invasão do Japão, com tropas, com infantaria e tudo isso, vai provocar muito mais mortes do que a bomba. Então, nós estamos poupando vidas norte-americanas, vidas japonesas, eventualmente vida dos aliados e tudo isso. Então, é como se nós estivéssemos jogando a bomba por uma questão humanitária. Essa é a construção final. Nós estamos jogando a bomba para que morra menos gente, né? E essa construção encontra, vamos dizer assim, eco em alguns historiadores e tal, mas, na verdade, ela é uma construção muito frágil, né? Na verdade, a virada na guerra acontece 2 anos antes, em 43.
A Batalha de Stalingrado, que é a batalha que muda o rumo da guerra, né, que faz com que a Alemanha saia da ofensiva e vá para a defensiva, acontece no começo de 43. O ano de 43 é um ano de uma sequência por mais que ele tenha uma vitória aqui e acolá, é um ano de uma sequência de derrotas para o eixo, né? Então o eixo vai perdendo o terreno. O ano de 44 é um outro ano no qual o eixo vai perdendo o terreno de forma profunda e sem inversões no meio do caminho. O ano de 45, a bomba é jogada no começo de agosto de 45, é um momento no qual a guerra já acabou há muito tempo. Vamos lembrar que quando a bomba é jogada, o Hitler já havia se suicidado, o Mussolini já havia sido morto, né, pelos partisãs, né, por aquele levante que acontece na Itália, pela resistência italiana ao fascismo, de modo que a guerra já tinha acabado na prática, né? E qual que é a questão, na verdade, que move os Estados Unidos a jogar a bomba, né, a usar a bomba feita por esses cientistas nesse projeto Manhattan, dirigido pelo personagem do filme? O que leva os Estados Unidos a jogar a bomba são algumas coisas. A primeira razão provável, né, claro que isso é um debate aberto, e as hipóteses são sempre muitas, a história não é uma ciência exata, mas a primeira razão, na minha visão, que leva os Estados Unidos a jogar a bomba é o fato de que aquela era uma oportunidade de demonstrar a força daquela arma. Então você precisaria, quando é que você teria uma outra oportunidade, né, de fazer uso daquele artefato? Em especial uma outra oportunidade na qual os ódios, né, ainda estivessem acesos a um ponto em que aquele ato fosse um ato aceito por todos. Então era muito difícil pensar numa oportunidade melhor para usar aquele artefato e demonstrar o poder daquele artefato. Segunda razão, evitar uma invasão soviética. Porque havia uma hipótese bastante razoável de que a União Soviética invadisse o Japão, e não os Estados Unidos. Ou pelo menos a União Soviética também invadisse o Japão. Quando a bomba é jogada, alguns líderes japoneses, ministros importantes, por exemplo, ministros das relações exteriores e tal, estão, via negociações com a União Soviética, colocando já em campo a paz, né, ou seja, a rendição do Japão. Havia uma questão nodal na rendição do Japão, que era a manutenção do imperador no trono. Essa era uma questão fundamental. Por quê? Porque os aliados haviam decidido que a rendição do Japão deveria ser incondicional. A rendição devia ser incondicional. Houve uma reunião entre o Churchill, representando a Inglaterra, e o presidente dos Estados Unidos, e nessa reunião, a reunião aconteceu ainda em 43, né, se discutiu a ideia de que a rendição do Japão devia ser incondicional, e mais tarde, em Potsdam, na reunião de Potsdam, que aliás é muito comentada no filme, isso foi reposto, né, a rendição devia ser incondicional. E o Japão não queria se render de forma incondicional. O Japão queria negociar alguns itens, 4 ou 5 itens, o mais importante deles era a manutenção do imperador no trono no Japão, coisa que os Estados Unidos cedeu, né? Então, a paz estava próxima, a gente não sabe quão próxima, mas a paz estava próxima, né? Então, de fato, a gente pode dizer que as duas bombas foram jogadas sob um país derrotado, né? Ou seja, em cima de uma nação já derrotada. E, na verdade, a gente pode olhar esse ato, né, esse ato de jogar as duas bombas sobre o Japão como, na verdade, muito mais um ato da Guerra Fria, ou seja, um ato da nova guerra que viria, uma guerra especial, a Guerra Fria, do que um ato da Segunda Guerra Mundial que já tinha terminado, né? Porque a outra intenção dos Estados Unidos era, na verdade, se posicionar para o novo jogo que se armaria. Vocês sabem que o pós-Segunda Guerra Mundial explica muito do mundo que nós temos hoje. O peso, os Estados Unidos já era uma potência muito importante, mas os Estados Unidos se transformaram na potência que eles são e que hoje está em xeque, né, como todo mundo sabe. Eles lutam para manter essa posição hegemônica no mundo, né? Ele se transforma nessa potência enorme, reconstruindo a Europa destruída pela guerra. Então, essa posição a bomba, jogar a bomba, ajudou os Estados Unidos a se posicionar como os Estados Unidos se posicionam. Depois a União Soviética se fortalece bastante, a gente sabe disso, ela vai sair fortalecida da guerra, mas ela vai ganhando mais espaço, né? Em 49 tem a Revolução na China,
né? Mais tarde você vai tendo outros movimentos revolucionários que vão chegando ao poder, a União Soviética vai ganhando força e ela consegue estabelecer, né, uma situação de concorrência com os Estados Unidos. Mas naquele momento, em 1945, os Estados Unidos talvez sonhasse com a condição de potência única. E a bomba está ligada a isso, né? Bomba que provocou, como a gente sabe, uma tragédia gigantesca, né? A tragédia daquele momento, né, do momento no qual as duas bombas foram jogadas, né, dezenas de milhares de mortos, uma morte absolutamente horrível. O filme mostra um pouco esse horror, né, que as duas bombas provocaram, mas não só, né? Eu termino falando para vocês de uma obra de arte que eu considero assim bastante importante, interessante e tal, de um poeta brasileiro, que é o Vinícius de Moraes, que é o poema que ele fez sobre Hiroshima e Nagasaki. É um poema relativamente conhecido do Vinícius de Moraes. É um poema muito interessante, porque ele tem duas partes, né? Primeiro, ele sempre começa com pensem, né? Pensem nas meninas, pensem, que é uma forma de lembrar, de não deixar cair no esquecimento aquele horror das duas bombas. Mas o mais interessante do poema é a segunda parte, né? Porque na primeira parte do poema ele fala da bomba, do que acontece imediatamente quando a bomba cai, né? Daquele horror imediato, mas na segunda parte do poema ele fala das consequências de longo prazo da bomba, né? Porque, em geral, você pode ter uma batalha com um grande nível de mortandade, uma batalha tremendamente sangrenta, que deixa dezenas de milhares de mortes e tal, mas, em geral, você conta os mortos ali daquele horror e tal, e a vida segue, né? Mas não é isso com as armas nucleares, né? As armas nucleares provocam, na verdade, um horror que continua, né? As pessoas vão morrendo, né, tempos depois. As pessoas de Hiroshima e Nagasaki sofreram, talvez sofram até hoje, preconceitos, né, porque as pessoas, logo depois que a bomba foi jogada, as pessoas não sabiam ainda todas as consequências da bomba. Aliás, quem vira o filme vai notar que nem os cientistas sabiam. Quando o primeiro teste é feito, o Oppenheim, que é o personagem principal do filme, conta para o general que eles não tinham certeza absoluta se a bomba não incendiaria a atmosfera e destruiria o mundo todo. Então, o grau de incerteza está nos cientistas também. Mas essa incerteza sobre as consequências da bomba fez com que as pessoas das cidades, as pessoas que estavam ali naquele momento em que a bomba explodiu, que sobreviveram, vivessem uma vida inteira sofrendo preconceitos, porque as pessoas tinham medo de que de alguma maneira, aquela radiação as contaminasse e tudo. Então, nós estamos tratando aqui de um horror muito grande que deve chamar a nossa atenção para perigos como esse, né? Como este também, porque a gente sabe que o mundo hoje vive sob uma tensão geopolítica muito grande, e uma das possibilidades que de vez em quando aparece aí, surge à mesa, né, é a possibilidade de, se a coisa escalar para um conflito mais grave, a coisa degenerar, né, para o uso de armas nucleares piores, mais destrutivas do que essas armas que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki. É interessante pensar a história desse grande personagem, né, desse grande cientista, também à luz da Guerra Fria, porque ele é um personagem, vamos dizer assim, importante da Segunda Guerra Mundial, e ele se torna um personagem da Guerra Fria. Na verdade, ele se torna uma vítima da Guerra Fria. Porque quando a União Soviética começa, vamos dizer assim, a expandir a sua influência, existe uma sensação de que, na verdade, o comunismo pode vencer. Em especial a Revolução Chinesa é uma coisa muito impactante. Mais tarde nós teríamos a Revolução Cubana também, que acontece num país, do ponto de vista geopolítico, não é pouco importante, mas ali nas barbas, muito próximo dos Estados Unidos e tudo isso. No pós-Segunda Guerra Mundial, os partidos comunistas se fortalecem espetacularmente. A gente tem, aqui no Brasil mesmo, né, o Partido Comunista elege uma bancada grande de deputados, de senadores. Na Europa, os partidos comunistas têm centenas de deputados, dirigem sindicatos. O Partido Comunista Italiano é um partido gigantesco, tem mais de 1 milhão de membros, né? Então, tudo isso cria, na década de 50, em especial na década de 60, uma forte sensação de perigo, né, de expansão do comunismo. Nos Estados Unidos, isso acaba se degenerando numa gigantesca perseguição que atinge principalmente cientistas, artistas, o cinema norte-americano. Aliás, o cinema norte-americano registra muito essas perseguições, né?
porque o próprio cinema foi vítima, né? A gente conhece a história, mas talvez mais famosa seja do Chaplin, né? Que foi vítima de perseguição e tal, por a pessoa ter tido algum tipo de contato, né, mais próximo de militância, ou de contato, ou de, às vezes, contato familiar, né, com gente de esquerda, em especial gente com posições mais à esquerda e, ainda mais especialmente, gente ligada ao Partido Comunista dos Estados Unidos, que é um partido pequeno, mas é um partido que tem uma certa influência, em especial na intelectualidade, né? Então, isso tudo cria uma perseguição muito grande, que é liderada fundamentalmente por parlamentares dos Estados Unidos, mas não só, pelo FBI, pela CIA e tudo isso. E é nesse ambiente, nessa rede de perseguições, que o nosso personagem cai. Por quê? Porque ele tinha uma série de relações com pessoas de esquerda, em especial com pessoas ligadas ao Partido Comunista dos Estados Unidos, né? Anos depois, nós ficamos sabendo, né? Que havia na equipe ali que ele levou para aquele lugar no deserto, né, do Projeto Manhattan, o pessoal que ficou trancado, um sujeito que era agente da União Soviética e que muito provavelmente tenha passado informações para a União Soviética, né? Então, a acusação que se faz contra ele é a acusação de ser comunista, de talvez ter passado segredos à União Soviética, de ter colaborado de alguma maneira com comunistas, de ter permitido a infiltração de comunistas no projeto e tal, e ele sofre uma perseguição e perde o posto que ele tinha numa comissão, né, que na verdade era a comissão, uma comissão de energia, mas na verdade era a comissão responsável por esse tipo de pesquisa, e ele perde também a posição que ele tinha na universidade, e de herói, né, que ajudou os Estados Unidos a resolver a guerra, ele se transforma em vilão. Esse tema, ele ser um herói ou um vilão, é uma coisa muito bem construída no filme, tensa no filme. Então, em vários momentos do filme, a gente percebe que ele deixa a sua vaidade ou a sua vontade de fazer com que aquele experimento aconteça e tudo isso, à frente dos perigos. Então, ele demonstra uma forte consequência dos perigos e se coloca em crise diante dos perigos em alguns momentos, mas em todos os momentos de crise, a crise tem uma solução. E a solução é: faça-se a bomba. Mais tarde, vamos jogar a bomba. Ele vai ter questões com isso, mas vai chegar a essa conclusão. Então é interessante porque ele é vilanizado, né, de forma injusta por essa comissão, por essa perseguição, mas ao mesmo tempo ele não é exatamente um herói, não sei se eu estou me fazendo entender. Ou seja, ele é visto como um herói, de alguma maneira, pelo sentimento patriótico norte-americano, né? Talvez pela vontade dos aliados de vencer a guerra e tudo isso. Mas o filme apresenta um pouco essas contradições que ele vive, com as quais ele sofre, porque ele duvida bastante dessa condição. Então, na verdade, ele faz a bomba, ele faz o projeto, ele viabiliza a bomba, né, e no final ele perde a sua condição de herói. Então, de certa maneira, ele fica de mãos vazias, né, com tudo isso. Eu não estou fazendo spoiler porque esses são fatos históricos, né, que todo mundo conhece. Filme histórico é assim, né, a gente já chega sabendo, né, mais ou menos, sabe que a bomba vai dar certo, a gente sabe que a bomba foi jogada, a gente sabe que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, né. Então, na verdade, é um pouco esse o destino ali do protagonista, e isso é tratado no filme de forma, na minha visão, bastante bem construída no roteiro, e a atuação dele ajuda muito. O ator tem uma atuação muito interessante. Aliás, é um filme com grandes atuações. Uma questão fundamental no filme, que é tratada, né, no filme, me parece, que é um certo substrato do filme, é essa questão do mal que a ciência e a técnica podem trazer. É uma coisa, essa questão, a ciência é boa, a ciência é ruim, então, ela é uma questão do século XX. E, na verdade, as guerras são os momentos nos quais essa questão vem à tona, as guerras do século XX. Isso começa já na Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela, na verdade, é um momento de gigantesca decepção com a ciência. Agora, só tem decepção quem tinha expectativa, né? De onde vem a expectativa em relação à ciência? Vem do século XIX. O século XIX, o 1800, é o século da ciência. Né? Como diz o samba do Noel Rosa, o século do progresso. Né? Então, esse século do XIX, ele cria uma gigantesca expectativa sobre a ciência e a técnica
que são justificáveis, assim, são compreensíveis, quando a gente pensa na quantidade de inventos que o século XIX traz, né? Inventos que estão... Na verdade, o nosso cotidiano, de muitos pontos de vista, a nossa vida cotidiana, né, as coisas boas da nossa vida cotidiana, as coisas que garantem que a gente tem uma vida relativamente longeva e tudo isso, são coisas inventadas, criadas no século XIX. Para dar um exemplo só de uma gigantesca revolução, que para nós não é uma coisa muito aparente, pelo menos para os mais jovens não é uma coisa muito aparente, é a gigantesca revolução do trem, né? O trem simplesmente mudou a história. É um invento tecnológico. Vocês devem imaginar o que era o trem para as pessoas que viram o trem quando ele surgiu. Aquela máquina absolutamente gigantesca, não havia máquinas daquele tamanho, né? Aquela máquina absolutamente gigantesca que juntava uma quantidade de ferro, de aço, ninguém via junto em nenhum outro tipo de mecanismo, de ferramenta. O que o trem mudou do ponto de vista econômico, pensem que, por exemplo, aqui em São Paulo, né, você tinha a produção do café, todo mundo sabe, aprendeu sobre o café em São Paulo, a importância do café. Pensem que até o trem, o café saía ou do Vale do Paraíba, ou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto e tudo isso, Campinas e tal. Como é que chegava no litoral? Chegava no litoral em lombo de mula. Imaginem a operação logística que é você tirar toneladas de café, né, do Planalto e levá-las em lombo de mula até o litoral. Imaginem o que o trem significou desse ponto de vista. Então nós estamos falando do século XIX, de um século em que inventos desse tipo vão virar a vida de ponta cabeça e vão criar uma gigantesca crença na técnica e na ciência, que é frustrada na Primeira Guerra Mundial, quando esses inventos acabam resultando numa matança. A Segunda Guerra Mundial é uma desgraça, é uma catástrofe tão desproporcional que ela escondeu a primeira, mas a primeira grande catástrofe foi a Primeira Guerra Mundial, né? Uma guerra em que a técnica viabiliza, né, em especial por vários meios, mas em especial a partir da possibilidade de você fazer chover aço sobre o seu inimigo, né, em gigantesca quantidade, viabiliza uma mortandade que era absolutamente desconhecida. Tinha aparecido já na Guerra da Crimeia, já tinha se insinuado, mas não tinha aparecido naquela escala, né? E a Segunda Guerra Mundial é o outro momento em que a ciência e a técnica vão ser submetidas a uma crítica muito forte. O filme trata disso de forma muito detida. Então, por exemplo, um debate que a gente vê hoje, né, não é o caso de Pará. Não sei se vocês viram, há pouco tempo atrás, gente desse mundo da tecnologia, empresas e tal, fizeram uma carta dizendo, gente, tem que parar esse negócio da inteligência artificial, estamos propondo parar não sei quantos meses e tal. E não parou, e não é possível parar, né? Isso aparece também no filme, porque tem horas em que as dúvidas surgem, né? E elas surgem, aparecem, as pessoas ficam em crise, de certa maneira, mas rapidamente essa máquina, né, essa máquina do progresso, da ciência, da técnica, parece uma máquina um pouco sem piloto, né? Parece que ela não tem, né, alguém que possa apertar o botão e fazer parar, né? Parece, pelo menos, né? Ela no filme é uma questão fundamental, a percepção de que uma catástrofe está vindo, mas as pessoas caminham bovinamente, né, em direção à catástrofe, porque há uma espécie de ideia, né, que é muito forte, de que ou é indesejável parar a técnica e a ciência, né, ou é impossível parar a técnica e a ciência, o que é discutível, porque quem faz a técnica e a ciência somos nós, né, são os humanos, é a humanidade que faz. Né, mas é sempre uma sensação muito forte de que isso não pode ser parado, né, de que isso ganha autonomia, o que ajuda a gente a pensar, né, numa série de questões que foram levantadas por pensadores, por filósofos. Aliás, o pós-Segunda Guerra Mundial é um momento muito propício no qual esse debate ganha uma força gigantesca, né? Que é a gente raciocinar se a técnica, os instrumentos, as ferramentas são nossos instrumentos ou se nós nos transformamos em instrumentos da técnica. Se a coisa não se inverteu, e se hoje nós, na verdade, antes, né, essas máquinas eram apêndices do nosso corpo, a gente tem que pensar em que medida o nosso corpo e a nossa mente não se tornou apêndice dessas máquinas, né? E ao pensar isso, discutir de que maneira a técnica e a ciência devem ser submetidas, no mínimo, à crítica. O que é a crítica? É um balanço, é parar para pensar, é analisar de forma profunda, é colocar em xeque, né? Essas questões eu acho que o filme ajuda a gente a pensar nesse tipo de questão.
Gostou do vídeo e quer aprender mais sobre história e cinema? Então assine a Casa do Saber Mais. Na nossa plataforma de streaming você encontra diversos cursos sobre essas temáticas com professores renomados para você assistir quando e onde quiser. Clique no link que está na descrição e não perca a oportunidade de assinar a plataforma com 10% de desconto utilizando o cupom CDS10.